eu decidi, por conta própria, quando tinha 13 anos, fazer um pacto com Deus. E 3 anos antes, quando tinha 10 anos, eu descobri quem era Deus por causa daquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Meu pai tinha ganho um DVD da minha tia e da minha prima, que elas tinham uma locadora, e elas tinham dado o DVD de presente pro meu pai, A Paixão de Cristo. Ele chegou em casa, colocou o DVD em cima da mesa. Eu cheguei da escola, quando eu vi aquele DVD, eu falei, quem é esse cara? Por algum motivo eu sabia quem era aquele cara, mas quem é esse cara? Eu fiquei perto da mesa e eu não conseguia tocar na capa do DVD, de tão temor que eu tinha a Deus. Eu fui ver o filme é bem violento, né? Que conta a história de Jesus, mas o filme é bem violento, mas mesmo assim eu vi, mas eu achava muito confuso, porque ele é contado por meio de flashbacks. Aí eu fui falar com uma pessoa que trabalhava na loja da minha mãe. Eu fui falar com ela que eu não entendia muito o filme porque ele era tudo estranho assim. Ela falou que calma, vê o filme e você vai entender. Aí eu fui ver o filme e eu entendi que esse cara morreu por mim. Esse cara, quem é esse cara? Aí eu comecei a pesquisar sobre ele, comecei a saber quem ele era. 3 anos depois eu fui fazer a primeira comunhão, a catequese, né? Aí eu comecei a saber mais sobre os dogmas da igreja. E um dos dogmas é você ter que se guardar pro casamento. Um dos dogmas é que você tem que não fazer sexo até o casamento. É um dogma que deveria ser respeitado, mas muita gente não respeita. Né? Eu decidi fazer um pacto com Deus, que é o seguinte: eu iria só fazer sexo depois do casamento, mas também eu iria só esperar pela pessoa que Deus tem pra mim. Eu iria ter que me dar uma pessoa. Eu teria que esperar por essa pessoa até saber quem é essa pessoa, porque Deus mostra, o Espírito Santo ele mostra. Ele já mostrou na Bíblia uma vez, se eu não me engano, foi para Jacó. Ele descobriu quem era a esposa dele, porque, enfim, por causa de um sinal que Deus acabou mostrando, ele descobriu que aquela era a esposa dele. Então, Deus mostrou na Bíblia já uma vez que é possível. Então, eu fiz a mesma coisa com Deus. Eu nunca tive relações até hoje. Até hoje. Eu já conversei com as pessoas que eu confio, porque pra mim isso sempre foi um tabu, sempre foi muito difícil de falar sobre isso, mas eu fui quebrando com a terapia, fui quebrando meus preconceitos, meus paradigmas. Você conversar com as pessoas sobre isso. Eu tinha muito medo de ser zoado pelas pessoas que estavam próximas a mim, sabe? Eu nunca tive relações, nunca tive, tipo, nunca, mas em 2018 eu descobri um movimento, eu descobri uma coisa chamada transmutação sexual, por causa de um livro de um cara chamado Napoleão Hill. Ele é um cara muito influente, era um cara muito influente no mundo e tal. E ele escreveu um livro chamado Quem Pensa Enriquece. E nesse livro tem um capítulo chamado Transmutação Sexual. Eu descobri que você pode simplesmente reter seu sêmen, e com isso com a sua energia sexual, você transmuta essa energia para coisas produtivas. Por exemplo, você transmuta seu desejo sexual por exemplo, pintura, por música, por algo produtivo. Sabia que até padres têm desejos sexuais? Até padres têm energias sexuais. Então não é uma coisa incomum, entende? No Pai Nosso tem uma passagem que fala, uma parte que fala: E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Isso significa que todos nós podemos cair em tentação. Na palavra de Deus diz que o diabo é como se fosse um leão que fica rodeando a gente, buscando algo que possa nos estragar, que possa nos devorar. Até um padre consegue ter energias sexuais, desejos sexuais, porque ele vive o celibato. Mas como o padre está mais
bênção por ele estar próximo de Deus. Claro que existem padres pedófilos, mas vamos dizer que a maioria não seja, tá? Como os padres são perto de Deus, quanto mais próximos de Deus, menos você comete crimes hediondos, pecados graves, pecados leves, pecados moderados, entendeu? Quer dizer, pecado venial, esqueci o outro. Esqueci o outro, outro tipo de pecado. Tem pecado venial e pecado mortal. Quanto mais próximo de Deus você tá, né? Menos pecados você comete. É claro que a gente é pecador, a gente sempre vai pecar. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais próximo de Deus, menos assim, pecados graves, pecados mortais você comete. Entende? E crimes também. Porque quanto mais longe de Deus, mais perto de você cometer um crime você está. Né? Então eu sempre me mantive casto. Eu sempre me mantive casto até hoje. Né? Mas depois de 2018, eu sempre tive depressão desde os 11 até os 23. Tá? Depois de 2018, eu comecei a sentir algo diferente, como se a depressão estivesse querendo ir embora. Né? Em 2019, eu tive uma experiência com Deus que me curou completamente. Mas desde 2018, eu comecei a perceber que eu queria mudar. Que é um sinal de que o NoFap, de que a retenção seminal, de que a transmutação sexual é verdade. Isso aqui é um sinal de que é verdade. Eu vou mostrar 3 fotos aqui, em 3 momentos diferentes. A primeira foto é uma das fotos mais pesadas para mim, porque mostra quão depressivo eu estava. A primeira foto é essa aqui, ó. Você percebe como meus olhos estão mortos? Isso foi antes de eu começar o NoFap. Um ano antes, tá? Tem essa foto aqui também, ó. Tá menos. Meus olhos estão menos mortos do que o outro, mas ainda assim você consegue perceber a tristeza em mim, né? Agora, olha essa foto aqui. Isso foi 2 anos depois de começar de fazer o NoFap. Eu fiquei 2 anos fazendo NoFap. 2 anos de retenção seminal. Olha meus olhos. Olha meu semblante de pessoa curada que eu estou. Entendeu? Só que aconteceu uma coisa. Um ano depois, eu comecei a desenvolver psicose. Que é um descolamento da realidade, onde eu acho que estão tramando contra mim, tentando me incriminar. Tentando fazer algo errado comigo pra falar que eu cometi algum crime e tal. Enfim, eu fiquei 2 anos, desde 2021 até o meio até setembro, talvez, sem ir a psiquiatra. Desculpa, de 2021 até agosto desse ano, sem ir a psiquiatra. Se eu não me engano, meus remédios acabaram há um mês. Só que eu comecei, como eu disse, eu me mantive casto, sem me masturbar, sem fazer qualquer tipo de coisa, sem fazer sexo. Eu não faço sexo até hoje, né? Eu tô retendo sêmen até hoje, tá? Eu não parei. Só que eu não sentia os benefícios porque os remédios que eu tomava me tiravam completamente isso, tá? Os remédios me tiravam isso. Só que, como eu parei de tomar remédio, desde o dia 16 de novembro eu comecei a sentir os benefícios de novo. E hoje eu tô completamente diferente. Eu tô começando a me curar
da psicose com o NoFap. Eu vou fazer outro vídeo daqui a um tempo